Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso programa Fala Vereador. Este espaço foi idealizado para que a comunidade conheça um pouco mais sobre os trabalhos desenvolvidos na nossa cidade. O nosso bate-papo será conduzido pelos vereadores mirins da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul. Para esta conversa, nós trouxemos o psicólogo Jackson Feller, que faz parte da equipe multiprofissional de Psicologia e Serviço Social da Secretaria Municipal de Educação de Jaraguá do Sul. Este bate-papo teve como motivação a realização da audiência pública da Câmara Mirim, que discutiu sobre a importância da atuação dos psicólogos nas unidades de ensino. Jackson, seja muito bem-vindo. Para darmos início ao nosso bate-papo, diga um pouquinho quem é o Jackson. Boa tarde, André. Boa tarde aos vereadores. É uma satisfação bem grande estar aqui conversando com vocês, né? Poder contribuir um pouquinho com esse bate-papo, esses questionamentos, principalmente sobre a profissão do psicólogo escolar, que há algum tempo está em voga, né? E é um trabalho bem importante para a gente estar contribuindo com a educação e especialmente com o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Jackson, um sujeito normal, né? Psicólogo, tem uma filha, Maria Luísa, né? De 11 anos, está entrando na pré-adolescência. Uma pessoa que acredita muito no futuro da educação, no futuro da adolescência, que acredita numa sociedade mais igualitária e uma pessoa que se sente muito feliz em contribuir e poder fazer parte dessa construção, né, através dos conhecimentos da psicologia e também das nossas vivências. Novamente, muito obrigado por ter aceito o convite, né? O ambiente escolar é um espaço fundamental para o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes. Considerando isso, temos a Lei Federal número 13.935 de 2019, que dispõe sobre a presença de psicólogos e assistentes sociais nas redes públicas de educação básica. Para atender esta legislação, vale lembrar, a Secretaria Municipal de Educação, aqui de Jaraguá do Sul, possui uma equipe multiprofissional, ou seja, composta por um profissional de psicologia e de serviço social. Agora nós vamos dar início às perguntas. E como funciona, Jackson? É uma participação dos vereadores mirins com o entrevistado e eles vão fazer essas perguntas por meio de uma intermediação. Você fica muito à vontade, pode tomar o café, tomar água, sinta-se em casa. Então vamos dar início com as nossas perguntas. Começando com a Pietra. Pietra está pronta para fazer a sua pergunta? Bom, Jackson, eu gostaria de saber como é a atuação da equipe multiprofissional nas escolas municipais e qual é o objetivo principal desse trabalho. Pietra, pergunta muito interessante. A partir do advento da lei, né, ela é de 2017, 2018, a promulgação dela, e a gente teve um período aí de 3 a 4 anos para adaptação. Nesse período teve pandemia, teve um monte de outras circunstâncias que dificultaram a implementação nela. A partir de 2022 a gente começou o início de implementação. Inicialmente era eu, enquanto psicólogo escolar, fui deslocado da antiga equipe que eu trabalhava, que era a educação especial, e a gente foi iniciando a organização desse trabalho. Como era um período pós-pandêmico, a questão da aprendizagem teve uma grande defasagem, ansiedades, questões emocionais começaram a aparecer bastante, principalmente nas questões escolares, né? Nós sentimos a necessidade de ampliar também um pouco a equipe, e daí trouxemos uma assistente social que também poderia ajudar e contribuir com esse trabalho, e nós iniciamos então uma conscientização das escolas de como a gente poderia estar contribuindo. Nesse aspecto, a gente criou um protocolo onde as escolas solicitavam as demandas. Por exemplo, está aparecendo uma questão de bullying, a gente está com crianças com muita defasagem escolar, questões de aprendizagem, né? A gente está com alguns problemas relacionados à ansiedade, violência e uma série de outros fatores, evasão escolar, por exemplo, a gente teve muito na pandemia, viu, André?
Então a gente precisava estar resgatando essas questões. E aí, através desse protocolo que chega até a gente, nós vamos até a escola, conversamos com todos os envolvidos na escola, a gente chama em psicologia de queixa inicial, que é aquilo que primeiro aparece, né? Que é o que as pessoas geralmente dizem, aqui tem problema de violência, mas espera aí, o que é essa violência? Então nós vamos lá, nós conversamos com todos os envolvidos, inclusive com os alunos, com a equipe gestora, com o profissional da cozinha, com o profissional da limpeza, todo mundo que permeia o espaço escolar. A partir daí, nós começamos a pensar coletivamente, enquanto equipe, enquanto escola e enquanto alunos, o que a gente pode fazer para que aquele ambiente se torne um ambiente mais saudável. Então, assim, inicialmente é um protocolo encaminhado pela escola, em decorrência de alguma necessidade que a escola entende que está precisando naquele momento, e na sequência nós começamos a agir de uma maneira coletiva, sempre ouvindo todas as partes envolvidas, e daí com os conhecimentos da psicologia, do serviço social, pensar em estratégias para diminuir aquelas situações ou superá-las, né, de uma maneira que a gente possa dar um encaminhamento adequado e que o espaço escolar seja um espaço mais saudável para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Pode ser. Satisfez? Obrigado, Pietro. Avançando no nosso programa, agora teremos a participação do Henrique. Psicólogo Jackson, como vocês identificam e priorizam os casos que necessitam de atenção imediata e como vocês garantem que os alunos recebam o apoio necessário? Bacana, eu acho que é uma pergunta bem pertinente e sobre essa questão a gente poderia pensar um pouco assim, né? Urgência e emergência, né? O que seriam casos urgentes, o que seriam casos emergentes? Por exemplo, uma crise, né? Seja de ansiedade, seja uma crise agressiva, né? Nós, primeiramente, né? Não estando lá, né? A gente tem que dar as orientações para as pessoas, né? Pro gestor que está lá, para os professores, né? Formando e através das capacitações e das maiorias de orientações e assessoramentos que nós passamos. Então, assim, nessas questões mais urgentes, a gente sempre orienta proteger a criança para que ela não se coloque em risco e quem estiver ao redor, né? Então, assim, isso seria uma emergência, seria através de orientação. Aí, a partir do momento que chega uma demanda, assim, como são mais de 36 escolas que a gente acompanha, 31, né? 32 que agora a gente está a ponto de inaugurar mais uma. Então, assim, 32 escolas, a demanda geralmente é bem grande. Então, assim, aquilo que coloca potencialmente em risco, né, a vida dos alunos, né, ou a própria questão da saúde do próprio espaço escolar, né? Por exemplo, a gente teve alguns episódios assim, onde algumas escolas, as crianças, né, já pré-adolescentes, começaram a ter crises de ansiedade, assim, 1, 2, 3. Então, né, algo que a gente precisa ver o que está acontecendo naquele espaço, né, que está gerando essas crises naquele espaço, né, dentro da escola, que é o lugar, né, onde a gente atua efetivamente. Então, assim, as prioridades geralmente são dessas questões de risco e o quanto isso pode vir a prejudicar tanto o aluno quanto ao ambiente escolar, né? Quanto afetar todo o espaço escolar. Aí, a partir dessa priorização, a gente faz todo aquele planejamento, né, de escuta do espaço, né, de conversa com os envolvidos e, a partir daí, a gente implementa algumas estratégias tanto de orientação para professores, como de intervenção com os alunos, para tentar de alguma forma construir um ambiente um pouco mais agradável, menos ansioso, ou onde o autocuidado possa prevalecer e o processo de escolarização ocorrer de forma mais natural e sem adoecimento para os professores, para os alunos e para todos os envolvidos no processo da escola. Jackson, as duas próximas perguntas estão relacionadas também a esse assunto, tá? E agora o Augusto vai fazer uma pergunta para você. Jackson,
Como são realizadas as orientações para os professores e outros profissionais para que eles possam identificar os problemas emocionais e sociais nos alunos? Muito bacana também essa pergunta. A gente tem a formação continuada, que já é uma prática comum nas secretarias de educação, né, que são momentos onde os professores param, né, e nós recebemos, e nós, enquanto Secretaria de Educação, fazemos orientações, formações para que esses professores possam, né, ampliar suas práticas pedagógicas em sala de aula. Nós, da equipe da assessoria, né, da equipe multiprofissional de serviço social e psicologia, nós também participamos desses momentos de formação, né? As questões de ansiedade estão aparecendo bastante? Então, a gente também tem algumas questões assim que a gente chama de temas sensíveis, né? Que às vezes o professor se sente um pouco inseguro de estar conversando. Até que data eu posso falar? Por exemplo, sexualidade, né? Questões de gênero, questões das drogas, né, o uso abusivo, e também informações sobre o uso de telas e, né, como se constitui a violência e uma série de outros temas que são um pouco mais delicados, mas que a gente precisa conversar no ambiente da escola, porque ele é um ambiente de aprendizagem, né? A gente faz essas formações. Quando a gente também adentra num espaço escolar em decorrência de uma demanda solicitada para aquele espaço, por exemplo, uma questão de bullying, né? Nós também fizemos orientações a esses professores para ter um manejo um pouco mais assertivo com os alunos em determinadas situações, né? Por exemplo, em casos de agressividade, assim, né, violência escolar, algumas coisas relacionadas a isso, né? Nós sempre orientamos, né, a utilização da disciplina, mas de uma maneira não violenta, né? Entendendo que violência gera violência, que autoritarismo não é disciplina, né? Então, assim, uma condução de um diálogo com esse aluno de uma maneira firme, porém não autoritária e agressiva. Então, assim, existem algumas estratégias, né, de abordar esse aluno, de conduzir uma situação onde teve um conflito entre dois alunos, né? Nas questões de crise de ansiedade, existem algumas técnicas, né, que daí a gente busca lá na psicologia clínica, que a gente pode estar conversando e também repassando para os professores, mas no geral é esclarecer os professores, né, das fases do desenvolvimento que estão passando, né? Desde as crianças lá de 6 anos que entram na primeira série, até o pessoal de 14, 15 anos que está saindo no 9º ano, que oscila bastante, né? Vocês percebem que quando vocês entram, vocês são um, e quando vocês saem, vocês já são outro, outros pensamentos, outras emoções, outros sentimentos. E neste processo a gente sempre traz como prioridade, né, que esse processo seja saudável e que vocês possam se apropriar daquilo que a escola produz, né, e tenta repassar para vocês, construir com vocês, que é o conhecimento produzido por toda a humanidade. Esse é um dos papéis sociais da escola. Além de ser um ambiente de convivência e de preferência uma convivência saudável, onde a gente possa ter comportamentos pró-sociais e poder crescer enquanto seres humanos, enquanto sujeitos, enquanto pessoas, para a construção de uma sociedade um pouco melhor. Jackson, e bem lembrado por você, nesse ambiente da escola, né, que muitas vezes, como você destacou, entramos crianças com 6 anos, saímos lá do ensino fundamental com 15, né, falando do ensino médio com 18 anos, então é um tempo bastante longo, né, que a gente passa dentro dos educandários, mas que seja um local saudável, que a gente possa criar relações saudáveis para a nossa vida, né, então bem bacana. Continuando, a Camila tem uma pergunta para o nosso entrevistado. Jackson, quais são os principais problemas enfrentados pelos professores com questões comportamentais e emocionais com alunos em sala de aula? Camila, né? Bem bacana a sua pergunta, assim. O professor, ele é um intelectual por natureza, né? Ele passa por um processo de formação, né, bastante árduo, né? E precisa estar sempre se atualizando, né? Dos conteúdos, principalmente pedagógicos, né? Do componente curricular lá, a matéria, né? A disciplina que ele ensina e como transmitir isso, como construir esse conhecimento com vocês de uma maneira
mais saudável, mais tranquila, que vocês possam realmente e efetivamente, né, se apropriarem desse conhecimento e aprenderem, né? Os professores, eles focam bastante nessas questões cognitivas, nessa preocupação da aprendizagem, né? Questões emocionais, questões de comportamento também envolvem aprendizagem, mas muitas vezes uma aprendizagem emocional, né? Então, autorregulação, autoconhecimento, né? Aquela questão, quem sou eu? O que eu estou sentindo agora? Por que eu fico desconfortável nessas situações? Por que a criança pequena, a explicação pode ser curta, já para um adolescente a explicação precisa ser um pouco mais clara, né? Isso tudo está relacionado ao desenvolvimento humano, né? Então, o professor tem um pouco dessa dificuldade de compreender essas nuances, esses detalhes que são específicos de cada fase, né, do desenvolvimento. E a psicologia e o serviço social na escola, ela tende a contribuir com isso, né? Trazendo um pouco desse conhecimento que a psicologia tem em relação aos processos de aprendizagem, em relação às questões emocionais, em relação aos comportamentos, à construção de identidade, à autoestima adolescente, ao desenvolvimento infantil, né? Como as crianças aprendem a ler e escrever, como é que é o processo neurológico disso, né? A psicologia estuda muito sobre isso, processos de atenção, de memória, por que alguns conteúdos a gente tem mais facilidade de memorizar e outros não, né? Tudo isso tem a ver com quem? Com cada um de vocês, com os alunos, né? E clareando os professores, trazendo esses conteúdos, eles podem, de uma maneira mais assertiva, trazer esse conhecimento e desenvolver estratégias para que vocês aprendam. Então, respondendo a tua pergunta de uma maneira sucinta, assim, eu acho que a dificuldade maior seriam esse olhar para essas fases do desenvolvimento, sabe? Compreender que cada um de nós somos diferentes, temos nossas personalidades, singularidades, e ao mesmo tempo somos todos iguais, nos direitos, nos deveres, né? Então, essa perspectiva às vezes se confunde, né? A gente olhar para cada um, entender como é que é o funcionamento de cada um e aplicar isso num grande coletivo é um desafio bem grande para os professores. E a gente está na educação para tentar auxiliar, dar esse suporte, essa assessoria para o professor poder, ao menos, refletir um pouco sobre essas peculiaridades do desenvolvimento infantil e contribuir com a aprendizagem de todos os alunos no ambiente escolar. Excelente resposta. Pedro, você está preparado para fazer a sua pergunta? Sim. Agora é com você. Jackson, pode nos contar um pouco sobre algum caso de sucesso da equipe multiprofissional de psicologia e serviço social? Poxa, Pedro, caso de sucesso é algo bem delicado de a gente responder assim, porque como a gente trabalha com coletivo, né, e geralmente, por exemplo, uma mudança de comportamento, alguém que tem um hábito, né? Eu tenho o hábito de ter determinada reação quando acontece determinada situação. Eu quero eliminar esse hábito. Isso leva tempo, né? Leva bastante tempo, inclusive. Mudança de comportamento, fazendo intervenções pontuais, com ajuda de apoio externo e outras intervenções, geralmente leva de 4 a 6 meses para a gente dizer, não, consolidamos a mudança de comportamento daquela turma, né, ou daquele aluno, né. Então, assim, o sucesso é um pouco relativo, né, mas a gente teve algumas experiências que eu acho que pode contribuir, que eu, enquanto psicólogo, às vezes a gente se questiona se a gente está no caminho certo ou não, né, das atividades. Mas a gente teve um caso de uma aluna que não voltou depois da pandemia, né, para a escola, e ninguém conseguia trazer ela para a escola, né? Ela passou por diversas escolas, mudava de cidade, e isso estava impactando drasticamente nas questões emocionais dela, na constituição dela enquanto adolescente, né? E também enormes prejuízos para o processo de aprendizagem, né, de escolarização. E daí nós sentamos com a escola onde ela matriculou,
tentamos entender qual era o processo, conversamos com as famílias, essa aproximação da família e escola ela é essencial, né? Mas de uma maneira saudável e parceira, democrática, né? Principalmente, não é a escola que sabe e a família não sabe, né? Nós precisamos construir isso e desmistificar, né? Então a gente conversou, acionamos a rede, né? Porque assim, tem algumas questões aqui que quando ela está no espaço escolar ela tem crise de ansiedade. Por que isso ocorre? É o Jackson lá dentro da escola que tem essa obrigação de saber, né? É importante, mas a gente não consegue fazer um atendimento clínico dentro do espaço escolar, nem é o espaço, né? Nem é função do psicólogo escolar, mas compreender o porquê isso acontece é fundamental. Então a gente usa a estrutura do CAPS, né? Os profissionais que tem lá, psicólogo, psiquiatra, ou seja, um trabalho em rede. Tem uma questão também que a mãe talvez não consiga levar até a escola. Tem uma questão financeira e uma questão econômica, né? Tem transporte escolar, não tem zoneamento, 3 quilômetros, vamos estudar as possibilidades. Podemos usar a assistência social, né? Que é responsável por esses cuidados em relação às questões econômicas, de vínculos familiares, né? Vamos conversar com eles também. Então, trabalho em rede, trabalho na escola e trabalho individual com a criança, né? Progressivamente adaptamos os horários dela, flexibilizamos, né? Para ela, nessa primeira semana você vai 1 hora, no segundo dia 2, no terceiro dia 3, né? Conforme ela foi se encontrando naquele espaço, identificando, vendo que aquele espaço era um espaço seguro, né? E a partir daí a gente acabou tendo bastante retornos positivos, né? A partir da segunda semana ela só ia com um casaco preto e capuz. Segunda semana ela já pediu um uniforme escolar, porque ela identificou que todo mundo usava, ela queria se sentir igual às outras pessoas. Então ela estava pertencendo àquele espaço já, né? A escola como um lugar de pertencimento, né? Eu sou aluno dessa escola, eu sou uma aluna dessa escola, né? Então a gente, né? Todas essas ações culminaram que, né? Ela estava ficando todos os dias 4 horas por dia, né? Isso lá pela terceira, quarta semana. O ambiente estava fazendo bem, ela começou a fazer novas amizades, as ansiedades diminuíram, o convívio em casa melhorou, né? Então, assim, a gente teve vários retornos. E outro bem rapidinho, só para te responder, a gente fez um trabalho sobre autoconhecimento, autocuidado, autorregulação, essas questões relacionadas mais às questões socioemocionais. E numa dessas atividades coisas que eu gosto, que eu não gosto, coisas que me deixam alegre, que me deixam triste, uma criança com deficiência acabou desenhando uma situação não muito legal, né? Tinha um profissional de apoio que acompanhava. E a partir daí acendeu um alerta, né? O que tem nessa situação, né? Então aquela criança estava sofrendo uma violência, por ter dificuldade de se expressar, de falar, acabava não conseguindo, né, pedir ajuda, né? E através de uma dessas atividades que a gente desenvolveu, dessas andanças que a gente faz pela escola, acabou ali aparecendo, né? Daí a gente fez os encaminhamentos para os cuidados, né, para trabalhar essa situação que estava trazendo sofrimento para aquela criança, assim. Então eu fiquei bem feliz que a partir, né, de um trabalho que a gente vem realizando em parceria com a escola, né, com os professores, vem aparecendo essas situações e a gente, né, dá um encaminhamento adequado e cessa com esse tipo de violência, né? O ideal seria uma sociedade sem violência, né? Porque querendo ou não, né, a ansiedade está muito ligado a essa insegurança que a gente vive nos dias a dias e que a escola não seja esse espaço, né? Que ela seja promotora de saúde e não promotora de problemas. Obrigado. Jackson, e num outro programa que nós gravamos, né, numa outra edição do Fala Vereador, falávamos sobre essa questão da cultura, da violência, desses espaços, né, que está muito presente na nossa sociedade e que a escola seja, né, um local seguro, né, para essas crianças, enfim, para todos pelo menos durante esse período que eles estão ali dentro, né? Jackson, está preparado para Agora nós vamos voltar lá para um outro ambiente, que é o Jackson criança, aluno.
Podemos avançar com essa pergunta? Vamos lá, estamos aqui para poder contribuir. Que bacana. Então, quem vai remeter a esse universo do Jackson criança é a Laura. Oi, Jackson. Eu gostaria de saber que quando no seu tempo de aluno, você já percebia alguns casos de ansiedade, bullying, depressão? E qual era a preocupação que a escola tomava diante disso? Laura, que pergunta, hein? Mas estou fazendo essa pergunta me remete muitas questões assim, né, do ambiente escolar. Eu sempre fui um aluno meio padrão, né? Não era o aluno nota 10, mas também não baixava de 8, né? Na minha época tinha honra ao mérito, né? Aqueles alunos que tiravam 9. E isso me deixava frustrado às vezes, sabia? Sim, ser valorizado pela nota, né? E às vezes a gente era tão bacana em outras atividades. Então, o que eu te responderia, Laura? Ansiedade, depressão, essas questões mais emocionais eu não via que não eram faladas. Vamos pensar que já fazem 30 anos, né, que isso aconteceu. Então, faz um bom tempo, né? Tecnologia, celular, isso era algo, né? A gente começou a conversar pelo Mirk, né? Que era um programa que tu digitava, que era um negócio absurdo, assim. Mas isso para quem tinha acesso, né? Não era algo assim que todo mundo tinha acesso, né? Então as escolas tinham uma cultura assim de valorizar muito o aprendizado cognitivo, né? Então, né, se tinha, né, bullying, e provavelmente tinha, depois que eu me formei em psicologia, né, hoje, olhando um pouco da história, olhando a realidade que a gente vive hoje, sim, muitas coisas do que a gente fazia ou do que a gente sofria estavam relacionados muito a bullying, né? Questões de apelido e tantas outras coisas não muito legais. Questões de ansiedade, por exemplo, né? Eram mais vistas como frescura, né? É frescura desse daí que não quer fazer, né? Questões como depressão, por exemplo, poderia ser entendido como malandragem. Aquele lá é um aluno malandro que não quer fazer, que não quer se enturmar, né? E ali poderia estar presente, né, um desconforto emocional que poderia sim dar um indicativo de depressão, né? Nós não tínhamos esse olhar, né? Eu acho que a gente evoluiu e eu fico feliz com isso, né? Enquanto escola, enquanto sociedade, enquanto alunos também mais empoderados, assim, né? Vocês aqui eu acho maravilhoso, assim, vocês, né, se prestarem a contribuir com o município, falando e perguntando e questionando. Isso é uma potência muito grande para a gente sempre melhorar, né? Então, a escola hoje tem um olhar de um ser integral, né? Não só um ser inteligente, um aluno, né, um sujeito, uma pessoa em desenvolvimento, que ela se desenvolve em todos os aspectos. Então a gente começou a olhar mais minuciosamente para esses outros aspectos. Eu sempre costumo dizer, a gente tem as questões cognitivas, as questões psicomotoras, né, que é o fazer, né, e as questões socioemocionais. Tudo isso é integrado e faz parte do desenvolvimento humano. Não dá para trabalhar só uma coisa sem trabalhar outra, porque uma coisa depende para outra. Pessoas mais saudáveis, mais atentas, mais felizes aprendem melhor, né? Pessoas infelizes, desatentas, têm dificuldade de aprender, né? Então, através dessas dimensões, a gente consegue pensar nesse aluno integral, nesse ser humano integral que está na escola, dentro da escola para aprender. Digamos que não foi muito feliz, mas foi também, né? Estamos aqui, sobrevivemos, né? Talvez por isso que eu tenha virado psicólogo, vai saber, né? Algum trauma lá dentro da escola, né? Mas que as nossas escolas não sejam produtoras de trauma, né? Então, fico feliz. A nossa pergunta não tinha esse motivo, expectativa de trazer algum gatilho, né? Mas é importante a gente lembrar que esse ambiente escolar é assim, né? Lá na nossa época, né? Voltando, como você disse, 30 anos, né? Era diferente esse contexto escolar. Podemos avançar? Com certeza. Perfeito. Então o Andreas tem uma pergunta para você. Jackson, nos dias atuais, qual é o maior problema emocional dos estudantes e como mudar essa situação? Poxa, Andreas, pergunta muito bacana, assim.
Andreas, pensando sobre ela agora, né, a gente fica mais ou menos parecida com a pergunta do sucesso, né? Porque se nós pensarmos que existem várias singularidades, né? Vários sujeitos, né? Várias crianças, adolescentes com vivências diferentes, né? Então, assim, você pensar em algo único para todos fica complicado, né? A gente sempre aconselha ir olhando a particularidade, né, para o todo, né? O que esse todo interfere no particular e o que esse particular interfere nesse todo, né? O ambiente escolar é mais ou menos assim, né? O que a escola interfere na sociedade, o que a sociedade interfere na escola, o que a escola interfere no aluno e o que o aluno contribui para a escola, né? Essa é a relação que a gente sempre tem em mente, né? As pesquisas demonstram, principalmente depois da pandemia, que os casos de ansiedade subiram brutalmente, assim, né? Talvez porque a gente tenha aumentado o olhar, né? Com esse cuidado, né? A gente viu que era uma necessidade, que a gente precisava estar trabalhando no ambiente escolar e na sociedade como um todo também, né? Outras questões, no meu ver, sabe... É Yuri? Andreas, desculpa. Andreas. No meu ver, assim, que é delicado e que a gente precisava olhar também é a questão da tolerância, sabe? Eu acho que a gente vive numa sociedade, assim, muito acelerada, né? Onde a gente não para, não vivencia, a gente está sempre pensando no depois, né? Então, se a gente está aqui na escola, vamos vivenciar esse momento da escola de uma maneira agradável, né? Com o conteúdo que o professor está trazendo, com as relações que a gente está estabelecendo com os colegas, no recreio, nas atividades, nos passeios, em tudo que ela pode proporcionar enquanto desenvolvimento humano. E essa tolerância, ela tem diminuído, né? Pode ser uma característica da sociedade, pode ser uma característica do próprio indivíduo, né, enquanto se fechar para se proteger. Isso são questões que a gente tem estudado bastante para tentar compreender essa dinâmica e tentar intervir. A tolerância nesse sentido, né? Não aceito o que o outro pensa, agrido, não aceito desrespeito, não aceito, cometo violências, né? E quando a gente comete violência, a sociedade fica mais agressiva, mais insegura e é um lugar onde o adoecimento acontece. Então, se a gente pensar em pessoas mais tolerantes ao estresse, às dificuldades, né, às questões emocionais, a gente pensa em pessoas que vão pensar antes de agir, né? Se aquilo é bom para mim, é bom para o outro e não prejudica ninguém. Então, a gente começa a construir espaços, e a escola é um espaço desse, onde a gente pode aprender essas habilidades, né, e diminuir essas ansiedades, esses medos, essa violência, nessa perspectiva de um desenvolvimento integral em todos os aspectos, que cada um possa ser o que quiser ser, aonde quiser ser, sem medo de sofrer nenhum tipo de violência. Jackson, bacana a sua resposta e principalmente, né, que os nossos mirins possam estar absorvendo toda essa informação, porque o Jackson está sendo quase um bate-papo terapêutico, né? Trazendo várias dicas, questões que vocês podem estar remetendo lá no ambiente escolar, no dia a dia de vocês dentro da escola. Chegamos à nossa última pergunta deste bloco. Riquelme, é com você. Eu gostaria de saber como o uso excessivo de telas, como celulares e computadores, pode afetar em relação a problemas emocionais e como a escola pode lidar com essa situação. Uma pergunta muito pertinente, né, Riquelme? Porque é um questionamento que a gente faz também. Porque se a gente entender que a gente vive numa era digital, numa era onde a tecnologia, né, ela está todo o tempo permeando as nossas relações, ela acaba sendo importante e algo quase que essencial para a nossa vida, né? E o uso de tecnologia de uma maneira adequada, equilibrada, ela tem muito potencial para contribuir tanto na aprendizagem, né? Os Chromebooks, o próprio, né, os aplicativos, a gamificação que a gente fala agora, que é uma das metodologias ativas que a gente está tentando fomentar também, que é o uso de jogos para aprendizagem, né?
Porque desperta interesse, atenção, né? É algo mais saudável e que vai mais na vibe de vocês, assim, né? Então, ela pode ser benéfica, né? E essa geração que a gente está vivendo, assim, é a geração que já nasceu com o smartphone na mão, né? E a gente não sabe isso do impacto a longo prazo. Os impactos a curto prazo, algumas pesquisas já estão demonstrando, assim, que questões neurológicas como atenção e memória já estão sendo afetadas. Quando o uso é abaixo de 5, 6 anos de idade, né? Porque a gente já vê crianças, né, já no colo, utilizando também. Questões de visão, né? Além de ter toda uma outra questão do sedentarismo, da perturbação do sono. E se tem uma coisa que eu poderia dizer para vocês assim, ó, durmam bem, tá? Porque quando a gente dorme, pelo menos de 8 a 12 horas, tranquilo, direto, sem um sono agitado, a gente consolida a memória, a gente descansa o corpo e a gente tem um potencial ainda melhor no outro dia para se desenvolver, para viver aquele dia, né? A irritabilidade diminui, o humor fica mais equilibrado, então o sono é essencial, né? E o uso de telas, né? Às vezes antes de dormir, né? Isso tem trazido enormes prejuízos para o desenvolvimento das crianças, né? Quanto escola, na nossa rede é proibido, né? O uso de smartphone, né? Nós temos o Chromebook para ser esse auxílio tecnológico e algumas outras, né, formas também de usar a tecnologia. Nas questões psicológicas, a gente pode pensar também que interfere a ausência de não estar com o celular. Por exemplo, se eu tenho uma rede social ativa, né, ou vários contatos, né, eu tenho uma inserção, né, e gosto de conversar com várias pessoas e vários colegas, quando a gente está longe, né, a gente cria um desamparo. O que é isso? A gente se sente sozinho, vazio, né? Porque o seu pensamento fica lá, meu Deus, né? Eu preciso saber o que está acontecendo com determinada pessoa. O que será que a Virgínia está fazendo lá em São Paulo? Como se aquilo interferisse diretamente na minha vida, né? Mas se ela está fazendo A ou B, né? A minha vida aqui não tem muito impacto, né? Mas a gente vai criando essa dependência, né? De saber o que está acontecendo em todo lugar por causa desse hábito, né? Então, quando a gente está sem, a gente fica desatento, fica ansioso, fica até triste, né? Que, né, quando é mais profunda, pode levar a uma depressão, mas, né? Pontualmente, eu acredito que seria mais ou menos nesse sentido, assim, esses impactos. Enquanto escola, eu acho que precisa ser um trabalho conjunto, né? De escola, famílias, né? E também dos alunos, né? Então, enquanto serviço de psicologia e assistência social e serviço social, né? A gente pensa muito em orientar dos prejuízos que o uso excessivo de tela traz, essas questões psicológicas, físicas, mas também para os riscos, né? Cyberbullying, né? Questão de importunação, abuso, assédio sexual, né? Ou seja, sem a gente trabalhar em conjunto com vocês, orientando, trazendo informações de como usar essa ferramenta de algo benéfico para vocês e cuidar com as armadilhas. Segurança, né? Que a internet muitas vezes não garante, né? A gente tem a questão dos vícios, né? Os jogos, né? O uso excessivo também traz isso, né? Agora a gente está com a onda dos joguinhos lá que estão destruindo economicamente famílias, né? Do ponto de vista, isso também traz sofrimento para os alunos, né? Quando acontece algo lá na família, o aluno sente e a gente percebe lá no espaço escolar, né? Vai dando sinais. Então, assim, é uma preocupação do uso seguro, correto e equilibrado, né? Tem pesquisas que até recomendam o tempo, tá? Na idade que vocês estão ali, vocês estão o quê? Com 12, 13, 15, né? Ali dos 12 aos 15, no máximo 2 horas por dia, né? E com monitoramento das redes sociais, né? Crianças menores de 2, 3 anos, 0. Não precisa de tela para se desenvolver, para ter informação, né? De 2, 3 a 5 anos, no máximo meia hora, né? Por quê? Porque isso impacta, né? E onde é que a gente aprende a se relacionar, as regras sociais, a controlar nossos sentimentos, a se apaixonar, né?
Onde é que é? É na convivência, é no dia a dia, nas interações, nas vivências do dia a dia. Com o uso de celular, estou feliz em te ver, né? Esqueci teu nome, desculpa. Riquelme, né? Estou feliz em te ver, né? Mas a mão é diferente, né? Pô, que bacana, estou feliz em te ver, né? Fazer essa pergunta via WhatsApp ou perguntando pessoalmente, vendo a minha expressão, eu vendo a tua, né? Vendo a expressão de vocês quando a gente fala alguma coisa divertida ou não. Eu acho que essa interação que vai nos constituindo e trazendo esse desenvolvimento mais saudável, né? Além, né, de que nós aprendemos e construímos a nossa identidade, quem eu sou, através dessa relação com o outro, né? Com os nossos pares principalmente, né? A adolescência é rica nisso. E então, quanto menos celular, mais vivências, mais experiências, mais saudável será o desenvolvimento de vocês enquanto pessoas e dos nossos alunos na escola. E bem lembrado, Jackson. Essa fase da adolescência é fundamental, né? Até pensando no todo o desenvolvimento humano futuro que eles terão, fase adulta, enfim. O que vocês passarão agora na adolescência pode refletir até lá na parte da velhice, né? Lá no futuro. Jackson, encerrado, né, as nossas perguntas, agora nós vamos começar um novo bloco, que é o bloco também chamado de bate-papo, ping-pong, que é uma interação dos nossos vereadores mirins com o entrevistado. Os vereadores mirins farão uma pergunta que é baseada em uma palavra e o nosso entrevistado terá que responder com apenas uma palavra. Está preparado para esse momento? Acho que sim, né? Mas agora ficou um pouco mais tenso, mas vamos lá. A gente veio aqui para... Então fique à vontade, eu já estou aqui com a minha xícara, né? Pode pegar a sua, que nós vamos começar. Começando com o Vinícius. Jackson, minha palavra é bullying. Nossa. Eu ia dizer extirpar, eliminar. Então, Lorenzo. Psicologia. Amor. Bruno. Depressão. Tristeza. Heloíse. Educação. Esperança. Júlia. Política. Essencial. E agora a última pergunta do bate-papo com Alice. Futuro. Algo maravilhoso e cheio de potencialidades. Era uma palavra só? Potencialidade. Perfeito, esse foi o nosso ping-pong, o bate-bola com os nossos vereadores mirins. Ufa. Firme e forte para continuar no programa? Podemos continuar, mas psicólogo também fica um pouco ansioso, viu? Faz parte. Muito bem, pessoal. Estamos nos encaminhando para o encerramento de mais um Fala Vereador. Eu passo a palavra para o psicólogo Jackson Feller fazer suas considerações finais e também deixar a sua mensagem. Obrigado pela oportunidade, André. Muito obrigado pelo convite, né? Fiquei bem feliz quando soube que ia bater um papo com vocês, né? Acho que a gente precisa fazer mais vezes isso e essa potencialidade que vocês têm, né, de falar e nós adultos, né, professores, né, pessoas que pensamos nas políticas educacionais, eu acho que a gente precisa dar mais escuta, mas também voz, né, para construirmos junto com os alunos, né, com toda a comunidade escolar, as estratégias e as soluções para as dificuldades que vêm se apresentando e que trazem sofrimento, que trazem angústias, né, para que essa potencialidade que vocês têm enquanto seres humanos, enquanto adolescentes, enquanto crianças, possam cada vez mais se desenvolver e contribuir para que a gente construa uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais democrática, mais tolerante e sustentável também, tá bom? Essa seria a mensagem, André. De novo, obrigado. Então é isso, pessoal. Nosso programa está chegando ao fim. Novamente, Jackson, obrigado pela sua participação e um agradecimento especial também aos nossos vereadores mirins que fazem parte desse programa Fala Vereador. Obrigado a você,
nosso telespectador que nos acompanhou até aqui. Peço que você curta o nosso programa, se inscreva no canal da Câmara de Vereadores, principalmente, compartilhe com a sua rede social e também comente o que você achou de mais um Fala Vereador. Quanto mais a população souber de assuntos como esse que foi abordado no programa de hoje, facilita o nosso convívio em sociedade. É isso. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.